Estamos ao vivo já no Facebook e no Instagram do delegado. No Facebook da rádio e no Instagram do delegado. Rádio Sindical FM apresenta Delegada Terezinha e você. Todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 18 horas. Informações, esclarecimentos, orientações familiares, Lei Maria da Penha, estatísticas sobre violência contra a mulher, crianças e adolescentes. Dúvidas de homens e mulheres em situação de vulnerabilidade. No quadro Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Apresentação, Delegada Terezinha. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, aos internautas, todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estes momentos em que a gente pode transmitir e não só ensinar, mas aprender o que os outros viveram também, né? A vida é um aprendizado constante, a gente tem que estar sempre aberto para aprender sempre mais. E hoje é um dia muito bacana aqui para nós brasileiros, principalmente quando a gente vai falar do estômago vazio. E hoje eu vou entrevistar, já vou apresentar para vocês uma mulher, uma profissional de personalidade, uma mulher que tem voz, que tem coragem e que não se cala diante das injustiças, mesmo aquelas injustiças que para quem está de fora fala, isso não é nada. Já com vocês, a Elizabeth Moraes Delfino vai estar conosco aqui nas nossas redes sociais. E que dia é hoje, Zé Hernandes, nosso técnico? Hoje é dia da pizza. É, então, vamos à Itália. A Itália. Hoje é o Dia Mundial da Pizza, sejam todas bem-vindas. Olha, prazer em estar recebendo a Elizabeth aí, juntamente com a doutora. E vamos falar aí do trabalho da Elizabeth, que é tão importante. Muito obrigada. Então, gente, já a gente pode pensar na pizza, né? Aqui não tem, mas aí talvez você já esteja em casa preparando uma pizza, né? É um dos pratos, para mim, mais fáceis de fazer. Somente porque hoje a gente já compra a massa pronta na padaria, eles fazem no dia. Tem padarias aí, lá, Ricopanem, lá de Souzas, eles vendem pra gente a massa ainda crua. Você leva pra casa o disco cru, põe no forno, assa em casa, depois você põe o molho e os temperos. Mas eu gosto de pizza marguerita. Para mim é queijo, manjericão e não precisa mais nada. Mas tem gente que gosta daquelas pizzas mais recheadas, com mais tempero. Pizza para mim sempre é bom. Quente, fria, de uma amanhecida ou não, né? E você, Elizabeth, boa noite. Obrigada pela presença. Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de poder falar com você, com os ouvintes da Rádio Sindical FM, uma rádio que eu acompanho e gosto muito. Que de bom, estar obrigada. Aqui no sindicato. O seu Chico é um querido. Eu deixo um beijo para ele. Espero que ele esteja ouvindo a gente. E você também, você que está ouvindo a gente agora, que vai ouvir depois. É um assunto que nós vamos falar hoje, que ele não deve terminar em pizza. Aproveitando o assunto de hoje, né, o dia que nós estamos celebrando, a gente precisa tomar muito cuidado em não banalizar as coisas e as situações que a gente passa. Mas, depois de ouvir essa conversa e comer uma pizza com os amigos, aí é muito bom. Você, pelo visto, gosta de pizza eu também, amo né? Pizza, de todos os jeitos. Não, é uma coisa assim, que quando... primeiro que não enjoa, né? Eu acho que eu sou capaz de comer pizza todos os dias. Dá pra variar, né? É, E assim, dá pra você montar o que você tem em casa. Exato. A marguerita é maravilhosa. Até com as sobras, às vezes, sim. do fim de semana, né? O brasileiro é muito criativo com Muito. isso, né? Sobrou ali, a gente coloca em cima da pizza pra embraçar, é maravilhoso. Eu agora com a internet, então, com as redes sociais, eu fico vendo umas dicas, assim, de sobras, aquela coisa, assim, eu já nem jogo mais nada fora, porque a gente vê que é possível aproveitar tudo, né? Então, que legal, as redes sociais vieram realmente para nos ajudar. Sim.
Mas, meu querido, minha querida, você que está aí acompanhando a gente, nos dando essa audiência super bacana, eu quero dizer a vocês o seguinte: compartilhe aí a nossa live. Você que entrou pelo Instagram ou você que entrou pelo Facebook também, tanto o meu Instagram, Delegada Terezinha Oficial, como o da Rádio Sindical FM Oficial, compartilha com seus amigos, porque este momento de duas mulheres conversarem é muito importante, que você pode se encontrar numa dessas situações que hoje nós vamos conversar com a Elizabeth. Nós vamos ver aqui que, por mais que tenhamos leis, por mais que as pessoas digam que as mulheres já conquistaram todos os seus direitos, há quem diga, inclusive, que as mulheres hoje têm mais direitos que os homens. E eu digo, se for na questão da violência doméstica, leis nós temos mais que os homens, mas na prática os homens ainda levam muita vantagem nesse quesito. E por falar em violência contra a mulher, a Elizabeth veio aqui para falar para a gente de uma situação que ela passou aqui em Campinas. A Elizabeth é jornalista, trabalha como jornalista, Elizabeth? Atua como jornalista. E ela é também membro do Consegue Cambuí e participa aí das decisões e das angústias da população no quesito segurança. Boa noite, muito obrigada mais uma vez pela presença. Conta pra gente, o que é que você vivenciou que te disse assim: não vou me calar? Uma situação corriqueira que eu já devo ter passado muitas e muitas vezes e nem tinha me dado conta. Que foi simplesmente estacionar o meu carro numa rua pública do bairro Cambuí, e enquanto eu estou manobrando o meu carro, vem uma pessoa me auxiliar, muito sorridente aos olhos de quem só vê, mas falando coisas muito desagradáveis, e onde ninguém mais escutava. Quando eu passei por isso, que eu falei, não é possível que ele está falando o que ele está falando para mim. Eu não posso admitir ouvir isso e foi ficar um assédio calado. Sexual, inclusive, você viu assim, não é apenas um assédio moral no sentido de existe uma gorjeta, nada disso. Você passou por um assédio sexual. O que ele disse para mim foi o seguinte: você não vai me dar dinheiro? E eu disse, não, eu não tenho que pagar, essa rua é pública. Aí ele falou assim, então você não tem mais nada para me dar? Nossa. E aí ele estava inclinado na janela do carro, o vidro estava aberto, era tarde ainda, e ele olhou para minha perna. Eu disse assim, não, eu não tenho que te pagar nada, eu não tenho nada para te dar. E fui fechando o vidro. Quando eu fui fechando o vidro, ele começou a falar, tem certeza? E aí entra naquele assunto que ele pode achar que é engraçado, que é um cortejo, mas eu não dei autorização para ele, eu não consenti que ele sequer falasse comigo, porque quando eu disse não, eu não preciso dos seus serviços, ele já tinha que sair dali. Então, aos olhos de quem passava, parecia que era um senhor conversando comigo sorridentemente, e eu parecia a histérica dentro do carro, com o dedo em riste e falando para ele, você não pode falar assim comigo, você está errado de falar isso. Então, é uma situação que eu acredito, às vezes, que a gente vê e julga sem compreender. E eu acho que é nesse ponto que nós, mulheres, precisamos nos unir. Porque quando a gente vê uma mulher, às vezes, angustiada, às vezes bravejando, às vezes gritando, a gente julga ela. Acha que é louca, né? Fala, essa daí é uma destemperada. E às vezes ela está passando por alguma coisa que só ela está entendendo, só ela está sentindo. E quando eu me dei conta de que ali comigo tinha um monte de mulher passando por isso, eu falei, não, tá errado. Eu fechei o vidro, eu manobrei, e assim que eu saí daquela situação, eu encostei e liguei para o 190. Você chegou a buscar ajuda? Eu telefonei, Terezinha, porque assim, ó, tem um passo a passo que a gente deveria fazer. Fazer um boletim, sim, mas eu não caminhei por esse caminho ainda, né? Mas eu liguei, sim. Não se sentiu à vontade para fazer um boletim de ocorrência? Não me senti. Quando de furto eu já fiz, de roubo eu já fiz, de coisas, problemas de rua, de vizinhança eu já fiz, mas quando é este assunto, não, eu não me sinto confortável, eu me sinto muito desconfortável,
porque eu liguei no 190, foi um atendimento muito bom, muito profissional, mas quando eu disse que eu não estaria presente daquela pessoa que me causou aquela situação, a impressão que eu tenho é que ali eu era ninguém. E aí eu penso, como é que eu vou chegar numa delegacia, diante de tantas situações que às vezes está acontecendo numa cidade, e eu vou levar um caso que eles podem falar, não, mas poxa vida, essa moça veio aqui para falar que um homem falou que alguma coisa para ela. Devia estar feliz, não é verdade? Devia achar legal. É um elogio, alguma coisa assim. Não é. Não é. Ainda vou evoluir. Eu ainda vou conseguir ir, porque eu acho que depois que a gente falar isso aqui, eu acho que muitas outras mulheres também vão se sentir confiantes para pelo menos ligar no 190, até que um dia a gente não precise mais ocupar a polícia com uma situação desta. Você sabe, Elizabeth, a gente sempre fala que para compreender determinadas situações, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, acredito que você está dando um depoimento extremamente importante à medida que você mesma não se sentiu segura o suficiente para fazer essa denúncia de assédio com medo, talvez, com receio, talvez, ainda que inconsciente, de um julgamento, né? De um julgamento moral. Tipo assim... mas é a palavra dela contra a dele. E se realmente eu acho que as mulheres pensam assim, e se a polícia vai lá, leva ele para a delegacia, me chama, e aí todo mundo fica com pena dele, porque eu pareço ser uma mulher resolvida, uma mulher, você tem cultura, você é uma jornalista, você é uma mulher desembaraçada, você sabe se comunicar, sabe falar, e o coitado vai dar uma de que está desempregado, passando fome, tem os filhos para criar, os netos, e pode passar a impressão, porque fica na cabeça da gente, que aquela pessoa vai ser passível de compaixão, e você não. Você passou pela tua cabeça essa insegurança, porque na prática você poderia não aceitar uma situação dessa, reagir, fazer lá uma revolução na delegacia, mas você optou ainda neste momento por contar a sua história publicamente, não levar a nível de crime, né? Você não quis ou não se sentiu amparada para tratar essa situação como crime. Seria isso? Delegada Terezinha, eu vi não só a entrevistadora falando comigo agora, eu vi a mulher falando comigo. Obrigada. E é exatamente isso que eu senti, é exatamente isso que eu acredito que as mulheres sentem, né? Eu vou ficar com a rejeição de que ele deveria ter. Então, eu penso assim, eu falei, por que eu vou lá falar? Porque quando a gente olha para ele, ele é um senhorzinho, né? Ele pode ter essa família. Mas quando eu tenho a compaixão dele, quem está tendo compaixão de mim? Eu cheguei em casa nervosa, eu tinha um compromisso em seguida, eu fui para o meu compromisso, aquilo me desestabilizou, sim, durante a minha conversa. Eu cheguei em casa, eu fui chorar. Eu vou tomar banho e eu fui chorar. E eu penso assim, quanta gente está chorando no chuveiro? Gente, não. Quantas mulheres estão chorando no chuveiro porque não pode falar isso. E eu gostaria que essas leis que são criadas para proteger as mulheres, que elas não existissem. Porque eu gostaria que tivesse uma educação para que os homens não causassem esses transtornos pelo qual a gente passa. Eu acho que não é fazer leis para punir quem faz, é educar para que não se faça. Ele não deveria falar aquilo, ele não deveria estar na rua. Ali é uma rua pública, a gente já colabora de várias maneiras para poder estacionar na rua. Aquilo não é um trabalho para ele não é um coitadinho. Então, quando eu falo assim, você não pode falar isso para mim, ele retrucou, todo confiante de que para ele não vai acontecer nada. E eu ali toda constrangida, então assim, tem que educar para que o homem não bata, para que o homem não faça, para que a mulher não seja o agente que recebe. Ela tem que chegar em casa e se sentir feliz, a gente tem que sair na rua e se sentir segura por todos, não protegida, a gente não precisa de proteção.
A gente sabe os direitos que a gente tem. Então, passa tudo isso na cabeça com uma angústia. Eu falo, eu vou lá, eu vou ter que provar que ele me falou. Eu vou provar como? Vai ser a minha palavra contra dele. Então, às vezes, quando a gente passa por isso, a gente recebe orientações do tipo, mas por que você parou ali na rua? Você poderia ter parado em outro lugar? Ou quando eu comentei num grupo de amigas, vocês passaram por isso? Elas demoraram para compreender que aquilo era um assédio. Não, mas ele mexe. Não, assobia. Tal profissão assobia. Mas isso é errado. Você tem que consentir que você quer ser assediada, você quer ser cortejado, mas você tem que falar que você quer. Ou emitir sinais que queira, Sim. né? Através do olhar, da forma de se dirigir à pessoa. A mulher sabe quando ela quer seduzir e o homem sabe quando ela está seduzindo. A gente tem contra nossas palavras o julgamento e eles têm o apoio. Não é justo. É exatamente isso que a gente vê aqui, né? Que as mulheres, elas, ao mesmo tempo que elas se reconhecem como sujeitas de direitos e também de deveres, porque nenhuma mulher deixa de pagar imposto, não, senhor, viu? Nossa, eu sempre falo, mulher não precisa de assistência social. Nós somos independentes financeiramente, trabalhamos, pagamos impostos e queremos apenas ser tratada como cidadãs, não como uma cidadã de segunda categoria. Uhum. Você sabe que eu estava aqui pensando, enquanto você falava, eu pensava assim, e o constrangimento posterior, né? De você usar aquele mesmo espaço e encontrar aquela mesma pessoa lá. Porque ele continua na rua, ele continua trabalhando. No mesmo local. No mesmo local. Ele próximo se sente dono do do quarteirão. Sim, ele fica no muro do tênis clube. Eu frequento o outro clube ao lado, o Regatas, e ele toma conta daquela quadra como se a rua fosse dele. Então ele coloca colete, ele põe um boné, ele põe um banquinho, e ele se sente mesmo dono da rua. Acontece que Campinas não tem esse serviço de guardador de rua. A gente tem lá o jeito certo de estacionar pelo aplicativo da INDEG. Então, assim, a cidade, ela olha para isso, para as vagas que a gente pode usar. E ela não autoriza que se fique. Mas o senso comum cai naquilo que a senhora comentou agora há pouco. Tadinho, é um pai de família tentando uma oportunidade. Só está trabalhando. E com isso a gente incentiva ele, que ele esteja lá, a gente incentiva o que pede no semáforo, a gente incentiva o que põe uma placa na sua cara não tem onde morar. A gente incentiva tudo isso de errado que está aí espalhado, não só em Campinas, mas em todas as cidades. Então a gente tem que falar assim, não, eu não vou pagar para você. Mas aí a gente se depara com o quê? Com gente que passa e fala, não, tadinho, eu vou pagar. É uma luta contra a sociedade. A mulher tem que brigar o tempo todo contra o homem, contra o comportamento da sociedade, contra uma coisa imposta, contra um modelo mental, porque às vezes demorou muito para que algumas colegas falassem, nossa, puxa, é verdade, eu nem me dei conta. Olha, isso já tem mais de uma semana e eu venho instigando, eu venho comentando com as pessoas. Aliás, a senhora tem um alcance muito bom nas redes sociais. Parabéns, obrigada. Porque eu comentei ali, compartilhei e falei, olha, se alguém tiver algum relato para falar, pode falar que eu conto. E a maior sensação era, mas vai ser de forma anônima, senão eu não vou contar. Olha o medo que a gente tem de contar um relato de uma situação desagradável que a gente não deveria viver, né? Mas quando a gente quer contar, não pode contar, porque eu vou perder a minha amizade, meu namorado vai ficar bravo, meus pais vão saber. Olha o quanto a mulher, ela está assim, sendo com muitas lanças apontadas para ela, e ela está ali nua, né, desprotegida, só sendo apontada. E esses estão tudo em torno ali, ó, rindo, achando que aquilo é legal, achando que está certo. Não está. Eu acho que a gente tem que dar um basta para isso. Vezes, né? Piadas. Ele ria. Nossa, eu não quero reproduzir, porque eu falei, não, eu vou esquecer, mas esse assim não tem nada para dar. E aí eu penso, se que abusado, né? É um abusado, um assediador mesmo. E se é uma menina mais nova? E se ela não estudou figura de linguagem? E se ela não entende que aquilo é uma jogada? Porque isso é uma jogada. Você não tem nada para dar, mas eu vi para onde ele olhou. Claro. Eu vi o olhar dele. É nojento o olhar dele. Sim, é asqueroso o modo que ele fala.
Mas se a gente não é educada dentro de casa, se a gente não é educada nas escolas, o que é figura de linguagem, o que significa esses sinais, o que é insinuação, o que é cinismo, que hoje não tem mais isso na escola. Como uma criança vai entender que aquilo era uma brincadeira? Porque eu tenho pavor da seguinte frase: ah, mas essa era só uma brincadeira. Não é só uma brincadeira, tem que ser punido, tem que ser assim como um assédio. Porque eles só usam isso, que era só uma brincadeira, depois que eles fizeram o que quiseram. Quando fala isso pra mim, eu retruco, eu sou a histérica, eu sou a neurótica, eu sou a brava, eu sou a antipática, mas eu não dou risada, eu não acho graça. Eu falo, não é brincadeira. O que você disse com intenção. Só que fica aquele constrangimento. Então, eu crio uma situação desagradável. Não. Quem criou uma situação desagradável foi quem falou para mim. Eu só não admito. Muito bem, olha, eu procuro até nem te interromper, porque você se comunica muito bem, né? Não é à toa que é jornalista, adoro os jornalistas, também sou jornalista, mas eu acho assim, as barreiras a vencer para fazer uma denúncia desta, às vezes estão perto da gente. Maridos, irmãos, tios, pais, sogros, pessoas que vêm de uma cultura de que a mulher está fragilizada naquele momento e que é melhor deixar para lá, né? Então a gente vê assim, às vezes numa palestra eu falo das frases machistas, né? Ou lá em casa, né? Os homens não conseguem ver uma frase dessa como pejorativa, acha que está elogiando, quando na verdade ele está assediando. Ah, essa é boa para casar, né? Ele na verdade pensa que está elogiando, quando na verdade ele está classificando mulheres entre aquelas que são boas para casar e aquelas que não servem para casar, não é isso? Mulher minha, né? Mostrando o sentimento de posse. Então aquilo que você falou é muito importante. O investimento na educação. Você vem de um lar onde seus pais te ensinaram o que é ser forte, que ser forte não está necessariamente na sua capacidade física, muito mais que isso, mental. Sim. E eu queria perguntar para você o seguinte, você chegou a ligar para a polícia, ficou constrangida até para aguardar a polícia no local, foi isso que você falou? Você nem esperou a polícia chegar? Não, porque eu não queria estar diante dele novamente, eu não queria ter que confrontar. Porque ele ia falar isso, ele ia falar, nossa, foi só uma brincadeira. Ou ele ia falar, nossa, custa, eu só pedi um dinheiro. E como eu ia provar que ele tinha aquele olhar? Como eu ia provar que tinha aquele gesto? Não tinha. Então eu falei assim, não, mas a polícia precisa saber que ele está lá. Ela precisa saber que ele faz isso. Eu não sei se ele faz para todas, não me importa. Ele fez para mim. Então isso para mim não é correto. Se ele fez para mim, já tem que ser punido, já tem que ser pelo menos corrigido e retirado dali. Porque assim, ó, a senhora pode parar seu carro um dia, a senhora pode não pagar o seu IPTU? Não. Você não precisa ter o constrangimento, tem a vaga, é permitido, que você o comerciante em frente paga para vender a pizza, que hoje é dia da pizza, e lá em frente tem uma pizza. Aquele comerciante paga para estar ali. Por que ele pode ocupar o mesmo raio, ser o dono daquela calçada? O tênis paga para ter aquela calçada. Por que não? E por que ele pode ficar ali? Então, isso é errado. É como as pessoas em situação de rua ou situação de vulnerabilidade. Eles se instalam no Cambuí, eles se instalam em bairros caríssimos. Por que eles podem morar ali? Não, eles têm o direito de morar na rua, sim, mas a gente não tem o direito de usar a via pública. A gente não. Então eu vou alegar assim, olha, não, eu decidi que agora eu vou ser uma moradora do apartamento de rua e não vou mais pagar. Não existe isso. Não é, não, é o meu apartamento agora de rua. Não tem. O morador pode ser, tá errado. Como a pessoa que tá ali e ele tá tendo todo o aval, porque uma ou outra dá não, ele tem comida de graça para permanecer na rua, ele tem a ajuda de cobertores para se aquecer do frio. E ainda hoje, ouvindo um pouco na rádio, uma entrevista com a secretária da Assistência Social, ela falava da dificuldade dessas pessoas que usam as ruas como meio de vida,
ou como meio de sobrevivência, no caso, os moradores de rua. E quando surgiu aquele debate da internação compulsória, eu já de cara falei, sou a favor. Tá na rua, tá bêbado? Internação. Tá na rua, é doente mental? Internação. Tá na rua, tá drogado? Internação. Porque a população não é obrigada a conviver com essas pessoas que estão podendo. E qual é o argumento para internar? Alguém vai reclamar. Aí a família vai aparecer. O tratamento de quem está drogado vai ser realizado. A família vai agradecer. Mas não, aí vem os protetores dos direitos humanos, nada contra, graças a Deus que vocês existem. Mas o morador de rua, ele precisa sim sair das ruas, queira ou não. Porque desde quando calçada é residência? Porque quando você diz que ele pode morar ali, você pode passar na mesma calçada e ele está ali. Ele está ali dias, meses, anos. Isso vale também para o guardador de carro. Não sei se você sabe, mas já se tentou, no ano de 2012, em Campinas, regulamentar essa profissão. Porque existe uma lei, eu até anotei aqui, eu não sabia, a Lei 6.242/75, é uma lei que regulariza as atividades de guardador de carro. E existe também uma medida provisória de 2019 que vai acabar com essa atividade. Mas existe uma série de outros projetos de lei que visam regulamentar essa atividade. Por quê? Porque o dono de um clube, à medida que ele terceiriza, ele não vai ter que pagar para aquela pessoa o valor de uma diária, de um serviço de uma empresa de segurança, por exemplo. Então, ele, de certa forma, está deixando de recolher os tributos que seriam revertidos em segurança da população. Então, o que acontece? É muito comum bares, restaurantes, clubes, eventos contratarem esses autônomos. E uma coisa me chamou a atenção, né? Em Campinas, no ano de 2012, foi feito um decreto para regularizar essa profissão. E ele acabou indo para o esquecimento. Há bem pouco tempo atrás, o Correio Popular, me parece que é o Correio, me lembro dessa, ele fez uma pesquisa e esse projeto tinha ido para o arquivo morto. Puxa vida. E quem cadastrava era a secretaria, através do CIPAC, né, que é um setor da Secretaria de Trabalho e Renda. Então, qual era a obrigatoriedade? Eles tinham que ter crachá e eles tinham que ter coletes. Pode ser que esse senhor, inclusive, tenha autorização da época de uma atividade que não é regulada, mas que vai deixar de existir à medida que a MP 905 de 2019 entrar em vigor. De qualquer maneira, o que dizia essa lei? Diz até hoje, porque ela não foi revogada, ela será revogada por essa medida provisória. Ela diz que os flanelinhas devem ser registrados na Delegacia Regional do Trabalho, usar crachá e coletes refletivos, por causa da segurança. Mas eu estava vendo um blog de uma moça, a Camila Gaio, e ela conta, ela fala assim, você roda para achar um buraquinho para enfiar teu carro, porque está tudo lotado. Então, o trabalho de achar uma vaga não é dele, é seu. Quando você acha a vaga, já encosta em você um flanelinha e começa mais para a direita, mais para a esquerda. Você sabe estacionar. As mulheres batem menos o carro, as mulheres dirigem muito bem. Sim. Elas sabem fazer uma baliza, elas sabem, mas ele vem à direita, mais para a esquerda. E você já está irritada porque você sabe que aquilo vai ter um custo que você muitas vezes não quer pagar ou não está sequer preparada para pagar. E aí ela conta também de quando ela vem, tem a mesma preocupação. Roda, procura, e no último cantinho acha uma vaga. Não tem ninguém olhando. Quando ela vai pegar o carro,
aparece o guardador. Olha como seu carro está intacto, é isso? Guardei para você, R$20. R$20. Gente, eles chegam a cobrar R$10. R$20 é preço de estacionamento, né? Mas essa profissão, na verdade, Elizabeth, ela é mais ou menos assim, tolerada. Ela é aceita. Porque tem a questão da economia, do desemprego. Então, acabou virando uma praxe, né? Então, assim, para você que passou por esse constrangimento, o que fica é o bem que você fez ao denunciar. É isso? Porque, como você disse, outras vítimas poderão aparecer. E eu quero colocar o programa aqui à disposição de todas as mulheres que passarem por qualquer tipo de constrangimento e que, assim como a Elizabeth, sentiu que ainda não há suporte para uma denúncia com base na sua versão, que vem até aqui contar pra gente. Maravilhoso esse convite. Tá bom? E você também, claro, né? Você estava falando, eu agora interrompi, desculpa, porque tá com bastante comentário. Aí eu não li porque... mas pode ler. Não, aí apareceu o áudio, eu te interrompi. E eu quero falar uma coisa pra Camila. Camila, olha que legal essa força que você tem. E eu vou te falar o que eu faço. Dependendo do lugar que eu vou em show, que tem aquelas pessoas que falam, tem que cobrar antecipado, eu falo assim, não senhor, deixa eu tirar uma foto sua, eu fotografo a pessoa e fotografo o carro. E eu falo assim, fotografei o meu carro, se eu voltar aqui e tiver alguma coisa de errado com o meu carro, eu tenho a sua foto. E você não pode cobrar, você está errado e eu vou denunciar você. Então eu sou a encrenqueira e não me importo de ser nessa hora chamada de encrenqueira, porque eu sei dos meus direitos. E eu acho que a mulher tem que se apropriar disso, do conhecimento, da sabedoria e confiar naquilo que ela sabe. Ela sabe que aquilo é errado, ela tem que pôr o dedo em riste sim para a pessoa e falar, você está errado, eu sei os meus direitos e eu vou denunciar. Mesmo que ela não denuncie naquela hora. Mas eu acho que essa é a melhor arma que a gente tem contra esse tipo de assédio. Eu fotografo meu carro sim, eu vou em shows por aí, eu fotografo, tô filmando meu carro e tô filmando você. Já encaminhei a sua foto, eu falo assim, pra polícia. Qualquer coisa que me aconteça. Se meu carro não estiver certo, se você me cobrar, porque você não tem o direito de cobrar. Meu marido fala, pelo amor de Deus, você está batendo boca. Eu falei, não estou batendo boca. Eu estou me impondo. Eu sei que está errado isso que ele está fazendo e eu não posso aceitar. Então, na hora, dá até um calor, é ruim. Mas como depois, é quando eu volto pro meu né? carro, eu falo assim, ele entendeu. Ele entendeu, porque o meu carro está direitinho, porque ele não está aqui para me cobrar. Então, ele entendeu, ele sabe que pelo menos tem uma pessoa que sabe dos direitos. Quando todas mostrarem que todas sabem, ele não vai ter espaço, ele não vai existir. Então, Camila, fala isso no seu blog também, fotografa aí. Eu acho que a gente tem força nessa união. Obrigada pela dica. Gente, são 18 horas, 37 minutos. Você que está acompanhando a gente, minha gratidão pela audiência, por nos ajudar compartilhando, indicar entrevistas, né? A entrevista da Elizabeth foi indicada pela jornalista Leila. E aí entrei em contato com a Elizabeth, falei, vem sim, dona Leila, saudade de você. E agora vamos aqui, o nosso assistente aqui, nosso diretor do programa, ele vai contar pra gente como que tá a agitação aí do nosso programa, se tem participações e as nossas audiências. Tá maravilhosa. Começar pelo Instagram, no Instagram tem bastante gente participando, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Haroldo Bonfim está participando, Maria de Fátima está participando, Óleo das Plantas participando, Luana Silva está participando, Ruth participando. Obrigada, Ruth. Muita gente participando no Instagram da delegada Terezinha, mas não estão comentando tanto, eles estão mais prestando atenção. Agora, no Facebook tem muito comentário. Vamos lá, muito bom. E a Zozó, por exemplo, a Zozó diz assim, parabéns para esta mulher maravilhosa, que é a delegada Terezinha, por esta entrevista e tantas outras importantes e por todas que tem feito. Ela é única, tenho orgulho de ser companheira e tê-la como amiga e acompanhar o seu trabalho incansável. Obrigada. Aí, mais para frente, ela falou gratidão. Aí está com a gente aqui muita gente, como a Ondina Ribeiro, a Priscila Borelli, bastante gente participando.
Oi, Pri, saudade de você. Nos comentários, tá? E uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu acho que é interessante nós falarmos também, se vocês permitirem, claro. É que... Aqui por exemplo, os homens têm voz. Tem voz, então... né? É porque, assim, o que a gente prestando bastante atenção no que aconteceu com a Elizabeth, a gente nota que há uma falha muito grande do município, né, na questão de prevenção mesmo. Veja, por exemplo, o trabalho que é feito em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte existe um aplicativo que chama-se PBH app, onde você, quando para seu veículo, e se tiver alguém, você só de acionar esse aplicativo, automaticamente a Guarda Municipal já vai lá e já resolve esse problema no ato. Porque lá tem uma lei que proíbe a atividade de guardador. Independente de ter de ser necessário chegar nesse pé de ter que ficar recorrendo até mesmo a 190, como foi o caso que você teve que fazer. Então, quer dizer, o que está faltando em Campinas, na minha opinião? Políticas públicas que proíbam a atividade e que crie-se mecanismo para que seja feita uma denúncia de uma forma que a Guarda Municipal possa combater no ato da situação, sem precisar, né, ter todo esse transtorno, porque assim, todo ato de assédio, ele gera uma questão psicológica muito forte, né? Eu percebi que você não gosta nem de retornar a viver a cena, imaginar a cena, então isso mostra que gera um transtorno psicológico muito grave. E por lei, no Brasil, de um modo geral, é proibido a atividade de guarda-vigia, que é o que seria chamado lava-veículos ou estacionados na via pública. Então, eu acredito que é só uma questão da gente desenvolver esse mecanismo e buscar aí as autoridades para que elas possam colocar isso em vigor. Esse PL de 2019, aliás, uma medida protetiva de 2019, assim que for regulamentado, vai acabar com a profissão de guardador de carro. Mas outros projetos na Assembleia Legislativa de São Paulo, também no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, estão em tramitação, porque a sociedade ela é muito dinâmica. E algumas atividades que às vezes começa como casual, como aleatória, o seu uso constante gera um costume, e os costumes na sociedade costumam virar leis. Mas tem uma coisa, olha, eu queria mandar um abraço para o vereador Marcelo Silva, que ele fez, eu vou até perguntar para ele como é que anda o PL dele. Ele fez aqui em Campinas um projeto de lei que multa o guardador de carro em até R$ 1.500 se ele exigir ou cobrar da pessoa que estaciona o carro. Uma coisa é o guardador falar assim, olha, se puder, se você quiser, você deixa uma gorjeta para mim? Gorjeta. Cobrar e pagamento não é possível. Agora, a gente não pode confundir com aquele serviço de alguns restaurantes, alguns clubes, em eventos, em que a pessoa contrata uma empresa de segurança e o manobrista pega teu carro, embora seja em via pública e tudo mais, e vai estacionar seu carro. Porque aí nós estamos falando de uma atividade regulamentada. Né? Seriam os valetes. Né? Seriam os valetes, né? Então, é uma alternativa. E é muito triste a gente ter que falar de um assunto que parecia tão corriqueiro, né? E de repente é constrangedor. Então o homem acha que sempre que ele elogia a mulher, que ela fica feliz. Ele mal sabe que mal nos conhecem, né? Eu acho que os homens ainda não conhecem direito as mulheres, né? Você cantaria uma mulher que não te deu bola, não te olhou, que não te provocou? Eu não teria essa coragem, não. Não, né? Não. Porque é exatamente aquilo que a senhora falou. Vou te chamar de senhora por questão de respeito. Qualquer coisa me enquadra no senhora, principalmente a idade. Mas veja bem,
o que leva você a flertar com uma pessoa ou a dirigir alguma palavra para ela? É o interesse da outra pessoa, porque senão você está indo contra a vontade da outra. Né? Você está forçando. Né? Então, você foi muito bem quando você falou, olha, um olhar, um gesto vai mostrar se você deve chegar até essa pessoa ou não. Quando a pessoa chega sem essa reciprocidade, ela está sendo invasiva, e sendo invasiva ela está cometendo um crime. Eu acho que isso que dá tanta liberdade para ele fazer o que ele ter feito, o que ele fez, e outras situações, né? Porque sempre o homem vai falar isso. E quando ele se vê diante de uma afronta ou de uma recusa, ele vai dizer, nossa, é brincadeira, ou nossa, você é louca, ou nossa, você é histérica. Isso tem um nome hoje em dia. Nunca tive reclamação, só você. Só você está reclamando, só você está achando ruim. Mas quando a gente leva isso, a própria grupo que ouve, ela demora bastante para entender se ela passou por aquilo. E eu estou reforçando bastante isso para que quem ouça a gente agora ou depois, reflita e busque. Não precisa sair fazendo a revolução das mulheres que não querem o guardador de rua, mas não se limita a isso, a nossa conversa. Não se limita a isso. Eu acho que o que mais me agradou de estar aqui, além de estar conversando com a senhora, que eu sou fã, de estar aqui na rádio que eu ouço e acompanho, é poder falar isso para que outras pessoas ouçam no seu momento de escutar. Porque eu demorei para entender que aquilo não era aceitável. E agora eu falei, não, eu preciso ter essa chance. Conversei com a Leila, que é uma mulher ativista, que é uma mulher que defende o direito das mulheres. Ela não é esse estereótipo que eu também tenho muito ranço de ouvir. Ela é uma mulher extremamente feminina, extremamente bonita, esclarecida, segura de si, mas ela entende dos direitos da mulher. Então, ela também entende isso. Por isso que ela trouxe essa pauta para a senhora, que é uma mulher que está ali junto, nesse mesmo cesto de flores, que são as mulheres que levam esse perfume, que levam essa informação, que incentivam. E eu quero estar junto de vocês. Eu acho que se a senhora tem essa audiência tão grande que tem, sim, que às vezes não está ouvindo aqui na hora, mas acessa ali, vê, acompanha, depois interage, ouve, que isso toque as pessoas, que isso toque as mulheres e os homens, para que eles saibam que a gente está atenta, que a gente não é boba e que a gente sabe o que é uma brincadeira e o que não é uma brincadeira aceitável. Interessante, não sei se você deve ter ouvido algum comentário tipo assim, quando a gente fala no assédio e os homens querem se defender, eles dizem assim, então agora a gente tem que ter uma cartilha de como abordar uma mulher, de como flertar, de como paquerar. Vão acabar os relacionamentos, porque os homens vão ficar com medo das mulheres. E aí eles exageram em tudo, né? Estes homens, mas a gente já começa a ver também nos mais jovens uma mudança de comportamento. Sim. Os meninos hoje de 14, 15 anos que estão começando a desenvolver a sua sexualidade, ele sabe que tem um limite. Né? Ele aprendeu graças a pessoas como você, como eu, como o próprio Zé Hernandes, que é uma pessoa da comunicação, da boa comunicação. Ele aprendeu que não pode tudo, que não é não. Não é não. Né? O não é não. Aí, mas ela não falou nada. Não, mas aquilo que a Elizabeth falou aqui. Muita gente não presta atenção nos sinais. E já dizia, né, Alfred Hitchcock, que o corpo fala. Né? Sim. Mas Hitchcock falava da perícia judicial de um local de crime, da análise do crime a partir do cadáver, né, da vítima. Mas o corpo fala, e quem faz PNL, quem faz jornalismo, direito, quem faz uma faculdade e aprende a conhecer a linguagem não verbal, sim, né? Essa pessoa tem mais sorte na vida, porque se você não prestar atenção e não ver que aquilo não agradou, no seu caso, não agradou de cara e ele continuou. Sim. Ele ainda quis ser o senhor da razão. Foi demais. Você realmente viveu momentos difíceis, né, Elizabeth? Sai de lá tremendo.
eu saí de lá, o meu corpo, né, isso, exatamente isso, o corpo fala, e eu saí de lá tremendo, porque eu não conseguia passagem, porque era um trânsito muito intenso, e ele lá todo sorridente, falando coisas desagradáveis, eu querendo fechar vidro, e eu querendo dirigir, e eu saí assim, tão à vontade irracional, é descer do carro e bater. Mas realmente, aí eu penso, ele perder a eu vou ser linha, igual? né? Não. Eu tenho alguma coisa que ele não tem. Eu tenho inteligência. Eu vou fazer o caminho certo. Qual é o caminho certo? É ligar para a polícia. E aí eu gostaria que esse caminho certo, ele seguisse certo. Eu não sei o que aconteceu, porque eu fui para o meu compromisso, depois eu fui para minha casa, mas eu acredito muito no trabalho da polícia e eu acredito que a polícia tenha, sim, ido lá e falado com ele. No entanto, ele permanece. Isso cabe à polícia? Não sei, talvez é o que o nosso colega falou. Podem ser leis públicas, podem ser recursos que a gente não tem. E aí a importância da participação pública. É para isso que existem os CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança de Bairro. É para isso. Mas se a gente não vai lá e não fala de um problema como este, se a gente vai lá só para reclamar que meu vizinho faz barulho, isso não é para o CONSEG. A gente tem que levar situações que a gente realmente vive ali para dentro e cobrar e exigir. Porque o Estado está aí para servir, para atender essa demanda da população. Se a população não faz e não leva essa demanda, tá tudo bem. E a gente cai na bendita da estatística, que ela às vezes é muito contra a mulher. A gente foi pesquisar, nós não achamos nenhuma informação. Exatamente. De dados de mulheres que reclamam. Não existe essa estatística. Existe estatística que coloca a mulher sempre como vítima. Não, a gente tem que sair desse lugar. A gente tem que sair desse lugar, a gente tem que levar demanda e a gente tem que encher essa estatística de homens presos, de homem que assobiou e foi preso, de homem que olhou torto e foi preso, de homem que foi mal educado e foi preso. Aí sim, aí eu vou gostar que essa é a punição que a gente espera, né? Sim. Mas eu acredito muito que nós já estamos transformando a sociedade, porque a gente vem de uma sociedade ainda com muito ranço patriarcal. Tanto é que a violência já foi usada, e ainda hoje é usada pelos homens, como um mecanismo de controle. Sim. Né? Quantos homens não disseram às nossas avós, às nossas mães, né? Se não fizer como eu quero, aqui quem manda sou eu, a casa é minha, eu pago as contas. Então, não é nem só questão de quem paga as contas, isso não importa. É triste. Tem casamentos que o marido está desempregado e a mulher está lá segurando as pontas. Então, essa realidade de que o homem provê também já é uma coisa do passado. A sociedade mudou. Mas você, mulher, você pai, né? Vamos falar um pouquinho com você, pai. Como é que você se sentiria sendo o pai da Elizabeth e ela chegando em casa e, assim, nervosa, passando por esse constrangimento? Eu acredito que nem você, pai, teria forças para ir lá falar com aquela pessoa, porque você talvez pudesse pensar que ela tem a proteção da lei. Porque uma coisa é fato. Esses guardadores de carro, eles são muito sedutores também no quesito de fazer amizade com policiais. Porque muitos deles até prestam... Olha que coisa que eu vou te falar. Eles até prestam serviço à polícia à medida que trabalham como olheiros. Então, viu lá um suspeito, então a própria polícia fica, vamos dizer lá, numa sinuca de bico. À mercê. Né? Porque ela também depende, muitas vezes, estou passando de viatura, perseguindo. Você viu passar aí 2 moleques? Ou então ele mesmo para a viatura e fala, olha, ali na esquina tem os moleques que vêm vender droga, que usa droga. Então, é uma coisa assim que nós na polícia chamamos de assim, parceiros não contabilizados, né? Porque na verdade, assim como você, jornalista, eu como jornalista tenho as minhas fontes, você tem as fontes que a gente muitas vezes não revela, eles também têm que ter essa simbiose. Sim. E é interessante, eu tive um chefe, eu digo que eu aprendi muito graças assim a capacidade de observar e tirar proveito das coisas boas e ruins. Eu tive um chefe, ele já morreu, o doutor Teixeira, ele era seccional de polícia de Rio Claro, e eu era escrivã-chefe lá.
E ele recebeu uma denúncia que um investigador frequentava a zona do meretrício na cidade. E aí ficou todo mundo indignado, veio lá uma senhora, olha, eu vim aqui, o seu policial está indo lá numa casa de prostituição, no ambiente para policial e tal. Ele acalmou a senhorinha, ele virou para mim e falou, esse é o tira que eu gosto. Porque ele está lá na fonte, ele está lá onde ele vai ter informações que um tira que não frequenta um lugar desse, né, não vai ter. Então, para o policial tá também... em campo, né? Está atuando em campo, né? Então, exatamente, literalmente infiltrado, digamos. Infiltrado não, porque ele chega lá e se identifica. Mas como é que está a nossa audiência aí, Zé Neves? Perfeito. Antes de ir para a audiência, só fazer mais um comentário aqui. O seu Francisco Soares está nos acompanhando. Opa, E disse, Chico! grande abraço para Obrigado. essas duas mulheres incríveis. Obrigada, Chico. Ele é um homem muito gentil. Muito gentil, muito humano, muito sensível aos problemas das mulheres. Pouco que eu fico aqui, eu vejo como o Chico consegue ser flexível, porque ele tem muitas mulheres funcionárias, né? E quando a gente junta muitas mulheres, às vezes a gente tem muito atrito. Eu vejo que ele tem uma habilidade enorme, mas acima de tudo é o coração dele que vem em primeiro lugar. Parabéns, viu, Chico? Chico, Exatamente. o senhor tem que ser exemplo. Venha conversar um dia aqui com a delegada Terezinha para o senhor ensinar essa geração. Porque ele cumprimenta, ele sabe o limite corporal, ele toca na mão da gente, a gente se sente acolhida e não invadida. Exatamente. Seu Chico, vem fazer isso, vem ensinar. Tá intimado, Chico, os você ficou meninos. de vir. Isso. É isso mesmo. Vai ser um dia maravilhoso ele vindo aqui. Bom, gente, ó, recorde hoje de audiência no programa obrigada, gente. da doutora. Coraçãozinho, 1000. Olha só, 5.686 pessoas nesse momento, o maior recorde dessa segunda-feira, nesse momento. Nossa, Vê como esse tema é importante. 5.686 somente no aplicativo da rádio, tá? Lembrando que aqui nós não estamos contabilizando quem está pelo CXNet, nem pelo Radiosnet, e também não contabilizamos aqueles que estão nas redes sociais. Então, nós podemos dizer aí que nós passamos de 15 mil pessoas hoje brincando, juntando todas as redes. maravilha, gente. Estamos nos seguintes países. Brasil, obviamente, porque partimos daqui, mas estamos em segundo lugar nos Estados Unidos, em terceiro lugar no Congo, em quarto lugar no Canadá, América Samoa, Irlanda, Bangladesh, França, Colômbia, Alemanha, Argélia, Portugal, Suíça, Sudão, Bósnia e Índia. São os principais países. Somos internacionais, né? Em muitos países onde as mulheres sofrem esse tipo de situação. Muito mais Exatamente. grave, né? São Paulo, nós estamos no estado de São Paulo com a liderança de 81%. Em segundo lugar, nós estamos no Paraná. Olha que interessante. No Paraná, em segundo Que lugar, bacana. com 4% da audiência. Obrigada, Terceiro Paraná, e quarto lugar são Minas e Pernambuco. E aí nós temos Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Carolina do Sul, Distrito de Colômbia, Piauí, Amazonas, Paraíba, Santa Catarina, Sergipe, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso e Pará. Esses são os principais estados. Campinas liderando com 45% hoje da audiência. Uau, E em obrigada, segundo lugar, Campinas. grande capital de São Paulo, com 12% da audiência. A terceiro lugar é Sumaré, o quarto lugar é Curitiba, o quinto lugar é Maringá e Mairiporã, Hortolândia e Americana, Piracicaba, Fortaleza, Votorantim, Paraguaçu Paulista, Sorocaba, Recife, Três Lagoas, Mossoró e Vinhedos são as principais cidades do país que estão conectados conosco nesse momento. E olha que maravilha, hein? Obrigada, Só somos aí audiência. internacionais. E ouçam o que foi dito e absorvam o que foi dito e acreditem, vocês são capazes, vocês podem mudar com base no direito. A gente não tem que brigar para a gente ter a nossa segurança. A gente já tem o direito de ter ela pela Constituição. Então, assim, a gente está navegando na internet, a gente está, às vezes, desafiando. Vamos ler alguma coisa que nos ensine, que nos oriente. Vamos buscar fontes fidedignas, né? É um termo de jornalismo que ela quer dizer assim,
Não vai em qualquer lugar, não vai em qualquer Cuidado site. com as fakes. Ouça aqui a rádio. Aqui ela só traz pessoas que têm a vivência, a noção. Ouça a delegada Terezinha. Interaja com ela, pergunte. Eu tenho uma dúvida. Não tem problema perguntar. Eu aprendi que não existe uma pergunta idiota. Idiota é aquele que não pergunta. Porque ele deixa de aprender, ele deixa de saber que ele tem um direito. Então, assim, parar na rua é seu direito. Você não tem que pagar. Ter a segurança é seu direito. Você não tem que pagar por isso. E quando você se sentir insegura, existe o 190. E o 190 funciona. Você liga, você se identifica ou não, tem a opção de forma anônima. Mas eu acho que quando a gente dá nome, a gente dá voz, a gente dá cara, a gente passa a existir. Você só precisa ser anônimo, de repente, se você está fazendo uma coisa errada ou se você não se sente protegido. Se for o caso, procure a Delegacia da Mulher. Procure outros canais. Procure outros canais. Você pode, inclusive, fazer a sua ocorrência, a sua denúncia, através da delegacia eletrônica. Entra no Google e procura lá, Delegacia Eletrônica, e vai seguindo o roteiro e faz aí a sua denúncia. Mas não se cale. Não se cale. Não se cale. Quero deixar um abraço para Deia Artesanato. Ela fez os meus chaveiros lindos, maravilhosos, que eu acabei esquecendo em casa hoje de trazer, mas procura lá. Deia Artesanato. Ela faz lembrancinhas para batizado, para casamento, para aniversário, e tudo muito lindo, em resina, com a foto da gente, a mensagem personalizada, a foto do seu bebê. Então procura lá, Deia Artesanato. Chegamos ao final aí do nosso programa. Elizabeth passa muito rapidinho, já são 19 horas. Muito obrigada, boa noite. Volte sempre que você quiser. Obrigada. Zé Mendes, muito obrigada, boa noite. Boa noite a vocês que estão nos ajudando aí a fazer um trabalho tão importante, né? Ser voz, gente. Pode parecer pouco, mas é tudo que alguém precisa quando está se sentindo desamparada, sozinha e, mais do que isso, insegura. Beijo, estou sempre aqui com vocês.